Você já julgou um livro pela capa? Mas eu tô falando do bom sentido. Você pegou a capa de um livro e pensou, nossa, esse livro vai ser ótimo, vai ser 5 estrelas, tenho certeza. E foi exatamente isso que aconteceu comigo com esse livro aqui, Salmo para um Robô Peregrino. E eu vou contar um pouquinho como foi a minha experiência, do que me chamou a atenção nele e até o que eu achei sobre esse livro. Porque às vezes a gente cria expectativas e é bem aquele meme, expectativa e realidade, e ela nem sempre é como a gente acreditaria que seria. Oiê! Bem-vindo ao Leia com Lulu, e eu sou a Lulu, e hoje a gente vai falar um pouco sobre Salmo para um Robô Peregrino. Como que eu achei esse livro? Eu tava navegando, acho que foi um desses dias duplos que tem na Amazon, e aí eu olhei para a capa desse livro e o que me chamou mais atenção foi o título dele, né, que é Salmo, que é essa questão mais religiosa, e aí robô peregrino, aí eu fiquei pensando, mas como assim, né? Um robô que ele fica rondando pelo mundo. E a capa também me chamou a atenção, que tem essa pegada um pouco mais asiática, né? Porque aqui a gente vê, que inclusive a gente vai ver na descrição, né? É um monge com uma carreta e aí um robô no meio da natureza. Aí eu pensei, deve ser legal, né? Eu acabei lendo a sinopse e fiquei mais interessada ainda. A gente segue um monge de chá e um robô que volta para a civilização, porque nessa sociedade os robôs ganharam independência e ele volta com o objetivo de descobrir o que os humanos precisam. Então é uma questão muito mais de autodescoberta, de jornada, de entender meio que é o objetivo, né, da humanidade, o que os humanos sentem. E o mundo que a Becky Chambers, a autora desse livro, criou, tem uma pegada meio de ficção científica, com cultura asiática, e eu pensei, nossa, esse livro realmente foi feito para mim, que reflete da minha cultura e que eu me identifico. Aí, primeiro, a gente precisa falar, né, dessa expectativa que eu tive com o livro, e logo já vou dar um spoiler. Eu acho que eu criei uma expectativa grande demais, porque meio que toda essa questão da sinopse, né, de uma ficção científica com toques asiáticos, de robôs, que eu gosto muito dessa história, né? Então, por exemplo, Star Wars, os personagens que eu mais amo são os robôs, que eu gosto dessa pegada meio engraçadinha, a relação também, que eu acho, a reflexão que a gente tem com os robôs, eu acho muito interessante, porque é uma questão de o que é a vida, até onde ela vai, principalmente, né, com inteligência artificial, conforme a gente for vendo como que é essa questão, né, o que faz a gente humano mesmo, e diferente de uma máquina, que no futuro eu acredito que a gente já tá até quase chegando lá, que as máquinas vão conseguir pensar de forma racional, vão conseguir fazer raciocínios, mas o que diferencia eles da gente? Claro, tem a questão orgânica, então eu acho que é um questionamento super interessante e eu acho que eu tinha um pouco dessa expectativa com esse livro. Aí, contextualizando um pouquinho mais do livro, o livro se passa em um planeta chamado Panga e é realmente uma ficção científica porque é outro planeta e nesse planeta a gente vê a humanidade e os robôs e eles acabaram se separando. Os robôs ganharam independência, inteligência e eles resolveram se separar da humanidade. Então falaram, humanos, a gente não quer mais viver com vocês, agora tchau, a gente vai viver a nossa vida e vocês fiquem aí. E assim, a humanidade acabou se separando das máquinas, até um dia a gente tem um robô, e o robô se chama Chapéu de Musgo, e ele acaba encontrando um monge que é peregrino, que é o Irmi Dex. E aí eu falo Irmi porque o livro usa essa linguagem neutra, porque Dex é um monge não binário. Então a gente tem essa nomeação, e aí Dex acaba peregrinando de cidade em cidade, oferecendo chá para as pessoas, de tentar conversar para as pessoas ficarem melhores. Só que ao longo dessa jornada a gente vai vendo que Dex tem alguma inquietação, não tá se sentindo tão com a realização da vida, sente que tem algo faltando. E aí o Chapéu de Musgo vai entrar nessa questão para tentar entender, né, o que se passa pela cabeça de Dex. Esse livro não foi muito pra mim, e eu acho que foi uma questão da expectativa também com o ritmo. Então, o ritmo é mega lento. Eu achava que ia ser um pouco, né, por conta do tamanho do livro. Ó, é bem fininho, são só 176 páginas, eu achei que ia ser um pouco mais direto ao ponto. E pra mim esse ritmo lento acabou gerando mais uma desconexão, porque eu achei que tava descrevendo muito as cenas, muito sobre a jornada de Dex, e tipo, tava mais em questão descritiva de ação do que realmente reflexão, sabe? E aí, isso que eu senti um pouco de falta logo nos primeiros capítulos, e até eu achei que demora um pouquinho até Chapéu de Musgo chegar. Eu acho alguns livros têm um ritmo mais lento, mas quando tem esse ritmo mais lento, você pensa, ok, vai ter esse ritmo, mas uma hora vai pegar,
vai ter um clímax, e esse momento nunca chegou até o final do livro. E isso acabou me frustrando bastante. A gente espera, né, mesmo que tenha um ritmo lento, que chegue a um ápice, e aí você pensa, nossa, realmente valeu a pena por conta desse ritmo, porque realmente valia a descrição de tudo, que seja tudo essa questão de contemplação, descritivo, para chegar nesse momento, e aí ter alguma explicação, alguma coisa assim, e realmente não senti que teve isso. Aí vamos falar dos dois personagens, porque eu achei que a relação deles ia ser muito legal de se acompanhar, né? Essa interatividade de um robô que principalmente não sabe o que os humanos pensam, como eles agem, o que, que a gente faz de rotina, ou coisas simples como a gente come, como a gente faz pra ir no banheiro, sabe? Essas coisas assim. Eu achei que foi muito superficial. Tipo, do nada, de repente, os dois já ficaram amigos. Faltou um pouco de desenvolvimento aí, sabe? O porquê desses dois virarem amigos e até começar essa jornada juntos. E eu acho que o fato que mais me incomodou foi o fato de Dex ser um monge que acaba xingando muito, porque pra mim isso não é uma questão muito espiritual da parte desse personagem, porque a gente espera que um monge seja uma pessoa realmente mais evoluída ou tá nesse processo de evolução, principalmente essa questão, né, religiosa, espiritual, e eu não espero que essa pessoa fique xingando por aí, né, então isso foi uma coisa que me incomodou bastante, e as pessoas realmente sentem um pouco de frustração, mas eu acho que um monge não transpareceria assim, e isso foi uma coisa que me irritou bastante. Mas pra mim, o ponto mais negativo foi a questão da superficialidade do livro. Então eu sempre achei que ia para um ponto maior, um ponto mais de profundidade, e eu achei que ficou muito só no primeiro nível de falar, ok, a gente precisa pensar um pouco sobre os nossos objetivos de vida, ou a gente acha que tem um propósito, que é aquilo que a gente quer fazer na vida, mas aí quando a gente começa a seguir, a fazer esse sonho acontecer, a gente para e pensa, ué, mas não era isso que eu tava esperando, ou não foi tão legal quanto eu imaginei que seria. E aí, o que eu faço da minha vida? E eu acho que foi muito, sabe, superficial mesmo, de só pensar, de falar um pouquinho nesse sentido que eu tô falando mesmo, não de realmente buscar o seu interior, como fazer você refletir sobre essas perguntas, sabe, meio que de autoconhecimento. É mais um questionamento de tipo, às vezes até um monge, uma pessoa assim que a gente acha que é mais evoluída espiritualmente, também tem essas questões. Então eu acho que é muito mais de acompanhar esse personagem, de como ele vai tendo esses questionamentos, mas não que eu acho que precise ter uma resolução, porque eu acho que quando a gente faz uma reflexão, é mais para nós leitores também refletir sobre a nossa própria vida, e a gente também não vai ter respostas, né? Mas eu acho que é mais o como faz a gente refletir. E eu acho que esse livro meio que não faz a gente fazer essas perguntas, sabe? Mais profundas, de como buscar esse autoconhecimento. Eu acho que isso que faltou para mim. E uma coisa que eu acho legal do livro é que teve essa questão da dualidade entre os personagens. Então, por exemplo, o robô toda hora vai falando, né, por que a gente faz alguma coisa, ou porque Dex age de certa maneira, e a gente tem esse contraponto, né, porque o robô saiu da humanidade, faz o que quer da vida, enquanto a gente, né, tem meio que essa questão da humanidade, da sociedade. Então eu acho que são contrapontos interessantes, mas é isso, eu acho que foi muito rápido, raso, e eu acho que por conta de ser poucas páginas, isso acabou impactando também. Eu acho que a autora poderia ter fixado só em um tema e aprofundado mais, porque foi tudo muito rápido, e chegou no final, meio que deu tudo uma acelerada, e não foi muito satisfatório para mim. Mas pode ser uma questão que não foi o livro certo para mim nesse momento, porque eu tava querendo realmente buscar algo mais para me fazer refletir, que eu tô num momento muito de autoconhecimento, eu tô até fazendo um pouco de terapia para realmente buscar entender quem eu sou, o que eu quero. Então eu acho que eu vi esse livro mais como um instrumento para isso e não me agradou nesse sentido, mas eu acho que pode agradar uma pessoa que quer ler sobre ficção científica, uma coisa mais solar punk, e para pessoas, como até diz a dedicatória do livro, para quem quer dar um tempo. Então eu acho que nesse sentido pode funcionar para você, tendo as expectativas corretas, né? Ao contrário de mim, alguém que queira só algo mais, realmente uma leitura leve, que seja mais contemplativa e que tenha essas questões, mas saiba que não vai ser tão profundo assim. E uma coisa que eu queria abordar com esse livro, que aconteceu muito forte comigo depois que eu terminei de ler ele, foi a questão da ressaca literária. E eu acho que foi um pouco da expectativa que eu botei. Então eu achava que ia ser um livro 4, 5 estrelas, e pra mim foi meio que 2 estrelas só. E isso acabou me gerando uma baita ressaca. E aí primeiro essa ressaca veio
principalmente por conta da culpa, que eu pensei, nossa, não é possível que só eu não gostei do livro, principalmente depois de ver as avaliações da Amazon, do Goodreads. Você sente um pouco de culpa, né? De, poxa, só eu que não gostei, ou eu li errado. Esses sentimentos que acabam vindo à tona. E também me deu uma ressaca porque eu comecei a criar um pouco de expectativa sobre outros livros que eu ia começar a ler. E eu acho que eu comecei a ficar um pouco ansiosa demais para ler um livro. E eu pensei, ai, mas e se eu não gostar desse livro? Ai, e se eu botar muita expectativa? E eu acho que isso me atrapalhou um pouquinho. E até eu pensei, será que eu devo falar mesmo o que eu achei sobre esse livro? Será que eu deixo pra lá? Mas eu acho justo e válido contar um pouco mais da minha experiência para realmente alertar as pessoas, porque pode ter uma super expectativa. E também eu acho que eu comentei, né, em outro vídeo, então navegantes, calma, porque eu acho que não é um livro para todo mundo, mas é isso, eu acho que para algumas pessoas pode funcionar bastante. E falando um pouco mais sobre essa ressaca, eu acho que também acontece muito quando a gente cria expectativa de um livro, a gente quer gostar muito dele, e aí quando não acontece isso, a gente acaba ficando frustrada, um pouco chateada, porque a gente pensa, nossa, mas será que eu vou gostar do próximo livro que eu vou escolher? Será que isso vai acontecer de novo? E eu acho que acaba também dando um desânimo para a leitura, que você pensa, nossa, meio que eu li um livro que não era para mim, e que no meu caso eu achei um pouco pior do que eu imaginava, e aí realmente cria essa percepção de um desânimo mesmo pra ler, meio que não te deixa com tanta vontade, e isso acabou acontecendo comigo depois de ler um livro. Então não sei se isso é algo que acontece com todo mundo, mas fazia muito tempo que não acontecia comigo por conta dessa questão de acabar lendo um livro e pensando, nossa, tá difícil pra ler o próximo, e se eu não gostar, ou aí começar a ler um livro, então eu comecei depois desse a ler vários outros, e aí a leitura não tava engatando, sabe? Então eu acabei até relendo algum outro livro que eu já sabia que eu tinha gostado no passado, mas sei lá, sabe quando não engata ainda? Então, eu acho que é importante também falar sobre essa questão de ressaca, porque nem sempre, né, uma leitura foi agradável e aí depois a gente vê e pensa, realmente poderia ter sido melhor, e a gente acaba, né, tendo a consequência disso. E aí para engatar em outro livro é um pouco mais difícil. Queria falar um pouco dessa dificuldade que eu tive com ele também. E uma coisa que eu levo desse livro é essa questão desse mundo que eu achei muito interessante, essa questão mais do solar punk. Até quero buscar mais livros nesse tema, e eu gosto até de fazer a comparação entre um futuro mais positivo, como por exemplo nos filmes de Star Wars, e até um futuro mais após-apocalíptico, mais cyberpunk, que tem essa pegada tipo o filme do Harrison Ford, que eu esqueci o nome, Blade Runner. Esse é o tipo de futuro que eu gosto de comparar, e eu sou muito mais atraída pelos filmes ou por séries, por esse mundo mais positivo, que é o caso de Star Wars, ou até Star Trek, por exemplo, tem essa pegada muito mais feliz, digamos assim, do futuro. E eu gostaria de ver mais filmes, séries que tenham essa pegada, porque eu acho que a gente tá num momento muito pessimista, sabe? Então a gente tá nesse momento do mundo que tá tudo com altas inflações, muita guerra, né? Muita coisa negativa. Talvez a gente esteja muito mais caminhando para esse futuro cyberpunk do que o positivo solarpunk. Então eu gosto de ver que a gente pode ter esperança para ter esse futuro mais brilhante, que seja um pouco mais feliz. Então, eu gosto de procurar mais ambientes assim, porque de triste a gente já tem a vida, já tem o dia a dia de muita desgraça acontecendo, então eu gosto de ter um pouco desse escapismo. E esse livro me dá a esperança de ver outros livros com esse tipo de temática, e até se tiverem recomendações eu super aceito, eu quero muito conhecer outros livros assim. E é isso, você também já teve alguma ressaca literária assim? Também já criou uma mega expectativa por um livro e acabou se decepcionando? Me conta nos comentários. Não esquece de deixar o like e também se inscreva para acompanhar outros vídeos aqui do canal também sobre livros, mangás, séries e até alguns vlogs que eu faço por aqui. Beijo!